Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos a presença de Winnie Rocha. Tudo bom, Winnie? Tudo ótimo, Renan. Uma felicidade poder fazer essa troca, essa conversa aqui. Seguinte, Winnie, como que você se apresenta? Uma bicha preta, artista, professora, produtora cultural, que está aí na luta, tentando fazer essa luta necessária com o máximo de alegria, que a alegria também é revolucionária. É isso, você falou que o seu nome antes a gente estava conversando, né? Qual é o seu nome mesmo completinho? Como que você Meu se nome é chama? Winnie Silva da Rocha. E aí é Winnie em homenagem a Winnie Mandela, que foi companheira do Mandela e uma lutadora lá na África do Sul. E aí a minha família é aqui de Vitória, de Cariacica, e eu nasci em 91, que foi o ano que a Winnie Mandela esteve aqui em Cariacica. É isso. Winnie, seguinte, para dar um pontapé nessa conversa, você falou de luta. Qual é a sua luta hoje? Nossa, minha luta hoje derrotar esse governo para poder respirar. É uma coisa que tem me movimentado, assim. Tem várias coisas que estão no prisma da minha luta o tempo inteiro, de se pensar enquanto pessoa negra no Brasil. E aí, quando eu falo isso, não é uma coisa longe, não. Estou falando de mim, da minha família, da minha mãe, das crianças que vieram depois de mim. Mas hoje isso tudo passa por derrotar esse momento de morte, assim, que não é só a pandemia, é um projeto de exterminar a gente que é preto e que é pobre. E também pensando neste tempo, mulheres e LGBTs. Você falou um pouco de mulheres, eu só quero passar um pouquinho por isso, porque nós acho que não estamos bem no lugar de fala, né? Essa semana falou-se muito sobre estupro, assédio e direitos das Uhum. mulheres, mas como que você vê essa questão do corpo preto? Vamos dar essa volta, né, trazer para a gente. Como que você Uhum. vê essa questão do corpo preto enquanto adolescente, descobrindo a afetividade, sexualidade? Como que é essa questão do corpo preto na sua cabeça? Então, para mim, corpo preto é potência, é beleza, é vida, assim, né? Acho que a nossa história pode não, ela passa pelo corpo. Assim. Tem essa ideia ocidental de separar corpo e mente, que só torna a gente mais doentes e burros, né? Mas pensar o corpo como existência é algo que pensa ele como o lugar central onde tudo acontece. Então, se acontece a dor, também é lugar de felicidade, da dança, da festa. E aí eu gosto até de pensar, a partir das religiões de matriz africana, de pensar esse corpo também como um templo. Que, inclusive, os nossos deuses, a gente tem a honra de conviver com eles no nosso corpo, né? E aí, quando a gente pensa o corpo negro, na juventude e adolescência, a gente vê como esse local que eu falei da potência, mas é onde também se passa a violência, né? Então, no momento que era para a gente estar vivendo a liberdade da descoberta do nosso corpo e da relação desse corpo com o outro, com a outra e com o mundo, ali a gente vê que está cheio de violências que querem colocar dentro de um padrão. E esse padrão não é preto, esse padrão não foge da cisgeneridade e também oprime as mulheres, né? Então, às vezes, responder a partir do corpo também seja a arma, né? E eu sou professor, né? Estou na educação e eu fico feliz de quando eu vejo os meus alunos dando resposta a partir do seu próprio corpo e também recebendo na interação a potência de outros corpos. Então, o corpo é local da cultura, local da potência, também é da dor, mas também é o espaço da mudança. Uhum. Eu perguntei isso meio que incentivado por uma reflexão que eu gosto de fazer com os meus amigos, né? Eu
preto, né? Fui criado com um colégio de pessoas brancas, ensino médio, né? Ensino fundamental e tal. Naquela coisa da família, vamos colocar muito entre aspas, que foi vencendo na vida e foi colocado no melhor colégio. Esse melhor colégio não era necessariamente preto e às vezes não nos enxergava. Colocando isso, eu sempre coloquei essa questão de em que momento a minha geração, né, que teve esse contexto parecido, de pessoas pretas, né, as famílias que deram de tudo, às vezes não tinham condições, colocavam na melhor escola, e aquela melhor escola não necessariamente enxergava essas pessoas. Em que momento se experimentou a afetividade do corpo preto, as pessoas pretas experimentando a afetividade? Porque a sexualidade a gente sabe. Agora, a afetividade, a gente ser reconhecido como o melhor amigo do trio, e quando vai virar dupla, a gente não ser descartado. Essa questão da gente poder amar, a gente poder ser sensível, a gente ter um encontro com a arte. Em que momento isso aconteceu? A gente normalmente não enxerga. Na sua experiência, como que foi a experiência da afetividade longe de casa, digamos assim? Oh, sim, sim. Então, eu venho de uma família preta que está na periferia ainda, mas que também transita por outros espaços. Eu acho que meu pai conseguiu proporcionar, com luta e criatividade, uma outra forma da gente estar no mundo, assim. Então, a gente sempre estudou na escola pública, inclusive numa escolha. Não que a gente pudesse pagar a escola particular, mas se fosse uma prioridade, talvez seria. Mas o movimento afirmativo do meu pai, da minha mãe na época foi de conectar a gente com a nossa realidade. E a partir daí viver todas as experiências de forma potente. Então, acreditar na escola pública e lutar, estando nela, por um espaço de qualidade. Então, a gente participou de grêmio, de movimento estudantil dentro da escola, nesse lugar de ter a experiência toda. E aí, estando numa escola na periferia, com a maioria dos alunos pretos, a gente tem o nosso ciclo de amizade, que é recortado pela negritude, mas eu sabia que eu era preto. Não necessariamente todos os meus amigos conseguiam viver isso nessa potência. E talvez em alguns momentos eu também tenha deslizado sobre isso. Mas eu lembro que eu ia para a escola desde pequeno com a camisa 100% preto. Então, para quem não era preto, eu era. E às vezes as pessoas se enxergavam em mim e conseguiam talvez se reconhecer. Ou estão nesse processo até hoje, né? Uhum. Esses dias não, já tem tempo, mas no meio da pandemia, nessas conexões novas, conversando com uma amiga, ela falou: Nossa, Miri, hoje eu entendo aquela coisa que você falava, porque eu era preta, mas eu não conseguia me afirmar assim no lugar de positividade, de felicidade, de beleza. E você dizia isso lá em, sei lá, com 10, 12 anos. Mas nem eu tinha noção do que eu estava falando também. Eu só estava vivendo, porque eu vivia em outros espaços que não eram da educação. A minha casa era esse espaço e os lugares que eu transitava do movimento negro. Mas Uhum. a escola era um lugar assim que eu, com esse trabalho, chegava afirmando, mas não necessariamente sempre era bem recebido. O que fazia criar as amizades e criar um status, né, que tem isso dentro da relação da escola, era porque eu conseguia me desenvolver artisticamente. Então, eu falava, dançava, atuava, fazia tudo, então eu conseguia ter esse trânsito. Mas pensando enquanto bicha preta que hoje eu me vejo, eu tive que cercear muitas coisas para estar bem nesses grupos. E não era necessariamente da negritude, que eu já estava com Black Power, as tranças, mas a questão do gênero, de afirmar uma masculinidade, foi o que mais pesou para mim naquele momento no espaço escolar. E é isso, né? Os entrecruzamentos. Então, tinha a vivência do racismo, e isso foi há todo tempo. Acho até
hoje eu consigo ver que quando afrouxou ali a régua da adolescência, né? Porque com 12 anos, vendo Super Choque, eu falei, vou colocar dread. E aí foi, dread, nagô, o Black Power em algum momento, mas quando chegou lá dos 16, eu falei, acho que tá tenso aqui. Aí eu fui, raspei e virei o Thiaguinho. E também sou pagodeiro, era mais ainda na época, era ótimo, mas eu acho que ali era uma estratégia para ficar melhor, transitar com mais facilidade. Uhum. Mas é isso, o espaço escolar tem de ser um espaço opressor, principalmente para pessoas LGBTQIA+, e pessoas LGBTQIA+ pretas, né? Estava até agora há pouco nessas mensagens que a gente vai trocando no Instagram, uma afirmação tipo assim, é impossível você ter passado pelo ensino médio sem ter pegado ninguém da sua sala. Isso talvez hoje esteja em outro nível, mas mesmo assim, para quem ainda não entende quem é ou não se sente à vontade de ser na escola, essa pessoa vai passar sem ter determinadas experiências que parecem ser comum para outras pessoas, que não é só da relação sexual, mas no sentido de poder dar e demonstrar afeto em público, né? Que é básico. Você falou aí, e eu pensei na minha época também, já vi o recorte, porque eu também, na minha caminhada, eu sempre fui e busquei ser protagonista para ser visto. Então, eu era o cara engraçado, com as piadas erradas da A gente vai época. arranjando as nossas armas. Aí eu era o atleta, né? Tipo, jogava bem e tal. Eu era o cara das artes, sempre estava ligado em alguma coisa. Cara criativo, eu sempre escrevi muito bem. Enfim, e isso não na época não era o suficiente para eu experimentar uma afetividade, pensando em uma coisa, vamos colocar sublime, de afetividade mesmo, não a sexualidade, mas a afetividade. Não, de que tem amigos que estão ali para você e a todo momento e que deem tempo de qualidade, né? Porque não também, só estamos juntos ali, né? Isso, porque também é uma coisa, digamos. Aí eu lembro de outra pessoa que tinha um comportamento diferente do meu, era mais quietinho, mais reservado, não sei o quê, preto também, só que também não conseguia experimentar, furar essa bolha, tipo assim, vou ter um relacionamento afetivo bonito, tal, tal, tal. E eu vejo que na minha caminhada, o que me atrapalhou foi, eu era um preto muito visto. E isso meio que assustava as pessoas. De repente, para você, porque deu trabalho para você ser essa persona militante, né? 100% preto, mas às vezes, não falo o seu caso, mas às vezes para as pessoas pretas que, tipo assim, sou preto mesmo, a pessoa até consegue admiração, mas a afetividade, as pessoas não se arriscam a entrar com você. E tem outras questões com quem a gente se junta, a partir do poder que esses movimentos, esses espaços nos dão, com quem a gente se junta. Na minha escola, a maioria das pessoas eram pretas mesmo. E aí, até quem compartilhava de determinados status, a galera da popular, eram pessoas pretas. Talvez tinha uns brancos ali mais preguiçosos, que só porque tá branco tava ali, mas quem fazia, movimentava e agitava a escola eram pessoas pretas mesmo, né? Era a maioria da escola. Mas hoje eu fico pensando assim, com quem que eu não estava. E com quem que eu não estava. E aí, quando a gente vê, eu como educador, a gente consegue ter esse olhar de como, hoje menos, mas talvez ainda, a gente não saiba, que é um processo, né? A importância do quilombo já na educação. Às vezes a gente está lá disputando, aquelas pessoas que está todo mundo disputando, e deixa de olhar para outras pessoas que estão ali, que você não vai ter que disputar, que vai te proporcionar uma experiência
afetiva, um companheirismo que os outros nem vão ter tempo, assim. É para quem que a gente não está olhando. E para você, como a gente falou sobre a questão preta, né? Como que foi para você, que você colocou a questão da afetividade da bicha preta na sua época e como que você vê hoje? Não. Então, primeiro eu não era bicha, né? Eu era bicha, mas não era bicha. Que é essa afirmação necessária, né? De não ser. Não. Para mim, na época do meu ensino médio, conseguia ver as bichas da escola, mas eu não conseguia entender que era possível ser bicha estando no ensino médio, assim. Então, as experiências eram todas escondidas, o que expõe a gente a um universo de insegurança mesmo, né? Para além da autoestima, é uma questão de perigo. Então, se eu não posso compartilhar com os amigos as experiências de paquera, se eu não posso contar para minha mãe onde eu estou indo, como que essas pessoas próximas de mim vão me proteger? E é isso que a gente tem que pensar dentro de quando a gente não acolhe uma criança, um adolescente, um jovem LGBT, para que mundo a gente está entregando ele, ela e ele. Então, era isso, né? Então, só depois, mesmo tendo várias experiências, eu só consigo viver isso de uma forma integral e tranquila quando eu estou na universidade. E aí, hoje eu consigo ver de longe, né? E tento proporcionar segurança para outros jovens, outros adolescentes que estão ao meu redor. Quando eu vejo na minha própria família, assim, as bichas que vieram depois de mim, as travestis, as bis que vieram depois de mim, eu consigo, quer dizer, eu tento criar esse espaço de segurança, de acolhimento, que é importante para qualquer adolescente, né? Qualquer adolescente precisa ser acolhido, precisa ter com quem contar, principalmente se essa pessoa já viveu outras coisas. Como que você entra no mundo da arte? O que você é na arte? Como que você se enxerga na arte? Só como espectador, como produtor também? Como que é você? Então, são vários momentos e várias coisas, né? Eu faço teatro e ontem foi um dia marcante no sentido de perceber o tempo e a história que a gente está construindo. Eu faço teatro desde os 12 anos. Então, aqui no Espírito Santo, passando pelas companhias daqui, estudando também. Depois eu fui para Minas, estudei lá, fiz a graduação, mestrado em artes cênicas e passei por alguns grupos lá. Hoje, dentro do trabalho das artes cênicas, eu estou mais próximo às artes visuais e aí a performance, mas sou professor de teatro também, professor de arte, e estou aí transitando por várias linguagens. Eu brinco que eu queria ser cantora. Se eu fosse cantora, eu ia ser muito metida. Não ia nem falar com ninguém. Não, mentira. Até porque a música tem que ser uma experiência coletiva e compartilhada. A arte, eu acho. Mas a arte também requer um pouco de vaidade de quem produz, né? A arte, acho que ela toca essa vaidade. Sim, eu acho que a gente pode ser metido. Inclusive, sempre quando alguém me fala, nossa, mas fulana é metida, isso geralmente é uma pessoa preta. Que tá falando sobre uma pessoa preta. Nossa, fulana é muito metida, fulana é muito arrogante. Por quê? As imagens que se constroem da gente é essa ideia colonial da servidão. Então, a sociedade, às vezes até as próprias pessoas pretas, mas principalmente pessoas não pretas, não estão preparadas para ver a gente bem, ver a gente se achando bonito, a gente se amando.
Então, a qualquer momento, qualquer esboço de auto-amor é lido como arrogância para alguém que acha que a gente tem que andar de cabeça baixa. Você Eu falo, falou meus isso, alunos, cara. você falou isso, eu lembrei na hora de Thaís Araújo, que é a pessoa que é mais vista como arrogante, com qualquer coisa que ela for fazer, é arrogante Thaís Araújo. É isso. Esperam da gente que a gente ande de cabeça baixa, olhando para o chão. Eu falo para os meus alunos, para todo mundo, a gente é lindo, a gente tem que olhar aqui, ó, alonga a cabeça e vai, segue. E aí você pode olhar isso na corporeidade das pessoas na rua, assim. A gente é criado para olhar para o chão. E é um processo que não é do nosso corpo. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos. Então, nosso pescoço é alongado, sim. A gente olha para o sol. Para o sol. Winnie, já chegando no final, queria que você falasse um pouco sobre o termo que você usou há pouco, do caso do Richard, que é o assumir, né? No mundo ideal, o assumir para quem e para quê, né? Porque eu fico pensando, por que, vamos supor, por que eu sou bi e eu tenho que falar para a sociedade que eu sou bi? Por que eu sou gay e eu tenho que falar para a sociedade que eu sou gay? Por que eu sou trans e eu tenho que falar para a sociedade, tenho que assumir para a sociedade que... Enquanto que, às vezes, o processo que mais importa é a pessoa com a pessoa. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da necessidade da sociedade de alguém ter que assumir algo, como se tivesse que dar uma resposta ou tem que, enfim, dar uma satisfação. E a questão, digamos, que eu sempre falo com os amigos, que no mundo ideal também, a questão da sua sexualidade só me interessa se eu tiver um interesse em você. Que aí eu pergunto se você teria interesse em mim. Claro, de uma forma mais galanteadora, enfim. Mas como é que você vê essa questão do assumir e eu precisar saber a sexualidade de outra pessoa? Sim. Vamos lá. A gente está buscando esse mundo ideal. A gente está buscando esse mundo ideal. Olha isso, eu contando aqui, e aí, essa camisa do 100% preta, eu tinha, 7, 8 anos. Então, até um tempo atrás, ou talvez nesse tempo, a gente está tendo até que se assumir enquanto preto. A ideia de se afirmar tem sido uma estratégia política de transformação dos espaços. E aí a gente pensa nesse mundo em que quem está fora da regra tem que conquistar o espaço ainda, né? E aí, realmente, ninguém é obrigado, nem cobre isso de ninguém, não cobra. Mas a gente ainda vive num mundo que precisa de se afirmar. Igual lá quando fala da sigla, né? LGBTQIAP+, e aí a sigla só vai aumentando, só vai se transformando, é um movimento de dar nome. E vai aumentar ainda mais, a gente vai ter um alfabeto inteiro e mais caracteres, e não vai dar conta da nossa sexualidade, porque não vai dar conta da nossa vivência no mundo. Você acha que em algum momento vai reduzir para um nome, o diverso? Não, a ideia é que a gente chega nesse mundo ideal e que a gente não precisa de ter nome nenhum. É isso. Mas a gente ainda não vive nele. Até porque isso hoje, politicamente, gera política pública. Igual quando a gente olha nos números do IBGE aí, e a gente tem uma população LGBTQIA+, de 3%. Eu falei, gente, eu conheço todas as bichas, conheço todas as travestis, todos os sapatões do mundo. Que eu conheço já dá mais de 6%. Né? Tá aqui na minha rua. E aí, quando isso não vira número, não vira política pública. Não vira política pública de educação, de acesso à saúde, de segurança. Olha isso.
Hoje a gente tem nos dados da ocorrência lá, não sei se você já fez, todo mundo que já fez o BO tem lá para você marcar. Isso é importantíssimo. A gente fazer um rastreio da relação de violência de gênero, da LGBTQ, de todas as formas de violência, para a gente pensar a política de segurança, para os movimentos sociais peitarem e cobrarem política, cobrarem investimento, atenção. Então, a gente ainda não está no mundo ideal de que a gente pode ser gente apenas. A nossa luta é para que chegue nisso. Mas, claro que isso é um movimento pessoal e político. Eu falo assim, você tem que me avisar se você não for bicha, tá bom? Porque eu vou te tratar como. Aí, se você não for, me avisa, que se precisar eu mudo assim, o tratamento. E é real, assim, eu falei, gente, fulano não é bicha, fulano não é sapatão. Para mim, eu tô ali na lida, no trato, assim. Inclusive, não vai ser todos os espaços que eu vou precisar de dizer. Às vezes vai ser a minha existência. E aí são várias formas de viver a sexualidade, o gênero, e também, assim, nem eu sei mais o que eu sou, né? Porque o que eu era há 2 anos atrás não é a mesma. É uma coisa que vai se transformando. Mas politicamente, de tempos em tempos, eu vou então é isso, então é isso. Eu me entendo e externo isso para o mundo, mas porque um compromisso que é meu. Não cobro isso de ninguém. Não estou lá. E você aí, o que você é? Mais do que perguntar, às vezes você não, a pessoa afirma, né? Você não é, você é isso, você é aquilo. Win, já chegando no final, primeiro eu queria pedir desculpas, de repente, para você passou batido, mas eu me referi a você, do meio da entrevista para o começo, no pronome masculino. Você se reconhece no pronome feminino, não é? Não, menino. Todos os pronomes valem. Não, é porque eu vi quando você falou assim, dei esse mole e tentei conduzir depois de uma maneira... Mas é bom perguntar. É bom perguntar. Dei esse vacilo. Mas foi muito bom essa questão do assumir que a gente falou agora. Como que você, só para fechar, né? Como que você vê essa questão de eu, você, sociedade, né? Vamos colocar, não vamos particularizar, mas vamos colocar no geral. De onde você acha que vem essa necessidade de perguntar o que a pessoa é, como que ela quer, enfim? Então, dessa questão política mesmo. Num país que invisibiliza essa população, dizer quem é um ato de resistência. Assim como hoje a gente se afirma preto, assim como a gente se afirma mulher, assim se afirmar dentro do que você é. Isso é um processo externo, como eu falei, político e pessoal. Externo, né? Mas que também vai gerar transformações para dentro, e vice-versa. Então, gritar com orgulho, eu sou bicha preta, vai jogar isso para o mundo que quer que eu fique caladinha ali, vivendo a minha vida, talvez escondida, talvez no meu canto. Quando eu boto a cara no sol e afirmo isso com orgulho, isso me transforma, mas transforma o mundo que eu transito, assim. Então, igual eu como educador, quando eu chego numa sala de aula e falo que eu sou bicha preta, eu estou dando possibilidade de existência para outras bichas que, como eu, na época de escola, talvez nem soubesse que era possível ter orgulho de ser quem é. Assim. Parece piegas o orgulho de ser, mas ele
realmente é um movimento interno e externo, assim, que vai construindo a nossa subjetividade e também a nossa existência no mundo. Então, mais do que para os outros, talvez seja assumir para a gente. E é isso, nesse movimento que a gente nem sabe quanto que aquela palavra vai durar, porque a nossa experiência no mundo é muito maior do que um termo, assim, muito maior. William, muito obrigado por ter participado com a gente, e agora eu deixo espaço para você mandar sua mensagem final. Então, eu que agradeço. Todo encontro é muito potente. A gente vai criando esses pequenos quilombos. Quero poder compartilhar outras coisas com você, né? Inclusive aproximar. Eu faço parte do Círculo Palmarino, que é uma entidade do movimento negro aqui no Espírito Santo, e que a gente pensa em fazer um embate político, de incidir na macropolítica, mas também entende na importância do encontro, do aquilombamento e da potência do corpo da arte, né? E aí, nesse sentido, a gente constrói mensalmente o Sarau Palmarino, que é um sarau de poesia, música, dança, arte, comida, que acontece no Bar da Zilda, aqui no centro de Vitória, todo primeiro sábado do mês. Então, eu deixo aí o convite, todo primeiro sábado do mês, no Bar da Zilda, a partir das 15 horas, para participar do Sarau Palmarino, e aí a gente poder ampliar esse quilombo. Então, se estiver em Vitória, venha no primeiro sábado, aqui no Bar da Zilda. E tem hora para acabar ou só hora para começar? Então, começa às 15, e aí é de verdade às 16, né? E aí emenda com o samba da Zilda. Então, é o dia que eu entro na Zilda 2 horas, 1 hora da tarde para arrumar as coisas e saio 1, 2 horas da manhã. Dia bom. É isso, William. Muito obrigado por ter participado. Foi uma conversa boa. De repente, eu te chamo novamente para a gente falar mais sobre política propriamente dita, né? Política, militância. E falando muito sobre política aqui. Isso. E deixa o convite já feito e agradeço também quem está assistindo, que gostou do papo. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho aí, que é importante para a gente. William, de novo, muito obrigado. E, pessoal, até a próxima. Eu que agradeço. Tchau.